Um estudante de física, utilizando um apontador laser, um espelho plano e um transferidor, deseja estudar o fenômeno de rotação de um espelho plano. Foi dito rotação de um espelho plano. Admitindo que um único raio de luz monocromática, luz de uma só cor, incide sobre o espelho e que o estudante faz com que o espelho sofra uma rotação de 40 graus, conforme pode ser visto na figura, qual será o valor em graus do ângulo alfa de rotação do raio refletido? Ora, antes de mais nada, é uma questão de geometria. Nós temos o raio de luz incidente no espelho. O espelho que aparece colocado nessa posição inicial. É sabido que a luz incide num ponto que nós chamamos ponto de incidência. E a gente sempre diz que por todo ponto de incidência sempre passa uma reta normal. Normal significa perpendicular ao espelho. E a função dessa reta é medir o valor do ângulo de incidência, bem como o valor do ângulo de reflexão. Lembrando que incidência e reflexão são sempre iguais. Ora, o que é que significa rotacionar o espelho? Entenda que no momento em que o espelho é girado, a reta normal, que tem que ser sempre perpendicular ao espelho, gira junto com ele. De tal maneira que se o espelho girou de um ângulo 40 graus, então a normal tem que ter girado também 40 graus, junto com o espelho. De tal maneira que aquele raio de luz, que agora vai ter que viajar um pouco mais para conseguir tocar o espelho, forma agora um novo ângulo de incidência, que é o ângulo anterior acrescido de 40 graus, por conta do giro do espelho e do giro da reta normal. A mesma coisa vai valer para o novo ângulo de reflexão, já que incidência e reflexão são sempre iguais. Agora, a gente está estudando espelho plano e a incidência e a reflexão da luz nele. A gente está estudando ótica geométrica. Falou ótica geométrica, você vai estar metade do tempo falando de física, metade do tempo falando de geometria plana. Ou a questão começa com ótica e termina com geometria, ou o contrário. Aqui a gente começou falando da incidência e da reflexão e do movimento do espelho. Agora vamos enxergar o que é que tem de geometria aí. Dá uma olhada na figura. A gente pode destacar alguns pontos para falar sobre a rotação do raio refletido. O raio refletido que inicialmente tinha essa direção, daí então esse é o prolongamento do raio refletido na posição inicial. Quando o espelho foi deslocado, então obviamente o raio refletido também se deslocou. Esse seria o prolongamento. E se a gente procurar direitinho, dá para destacar um triângulo aqui, formado em parte pelo raio de luz incidente e também pelos prolongamentos dos dois raios refletidos. E a ideia de enxergar um triângulo é porque eu sempre sei regras sobre os triângulos. Por exemplo, observando a continuidade desses segmentos de reta, eu posso dizer que aqui eu tenho dois ângulos opostos pelo vértice. Detalhe que aqui fora é incidência e reflexão, ou seja, duas vezes a incidência. Nesse meu triângulo, então, vou até colocar letrinhas para ficar bem parecido com a aula de geometria. A gente pode chamar esse triângulo de A, B e C. Eu tenho
dois ângulos internos, que seriam alfa e 2i, que tem que equivaler ao ângulo externo. Lembra a regra do ângulo externo? O ângulo externo ao triângulo equivale à soma dos ângulos internos não adjacentes. Não adjacentes significam não vizinhos. O adjacente seria esse aqui, ó. A gente está somando os outros dois. O detalhe é que esse ângulo externo é 2 vezes I mais 40. Bom, uma conta simples, e eu acho que aqui eu vou conseguir descobrir o valor do alfa. 2i mais 80. Repara que esse 2i desaparece da equação, e o meu valor final seria então alfa igual a 80 graus. E se é para marcar uma resposta correta, a gente teria que dizer D de dado. Agora, o que é que eu quero que você fique esperto aqui? Rotação de espelho. Eu fiz os desenhos e mostrei a normal, e mostrei o raio de luz incidente, e fiz a demonstração com o triângulo, e o cálculo dos valores e tudo mais, porque afinal de contas é para ser uma resolução de revisão da teoria. Mas, se você lembra bem o que é que significa deslocamento de espelho, a gente tem uma regrinha básica que, se você lembra disso, resolvi essa questão só de memória. Quando o espelho se desloca com o objeto parado, a imagem sempre se desloca 2 vezes mais rápido. Isso tanto vale para a translação do espelho quanto vale para a rotação. Essa é uma questão de rotação. Significa dizer que se você rotacionou o espelho, o raio refletido também vai girar. Sempre 2 vezes mais que o espelho. Não foi à toa que deu 80% de rotação comparado com os 40% do espelho. Ok?